Não é nada disso. Não é nada disso. Eles estão interpretando, eu acho, pela questão do contrato, porque eles estão interpretando que se eu tenho que fazer o melhor pela igreja, eu teria que ficar lá. Porque já que eu entendo que para filhos espirituais eu posso eventualmente ficar se a situação é muito fácil e isso me gera responsabilidade, pela questão do contrato também me geraria em relação a pessoas que não são filhos espirituais. Se eles não forem filhos espirituais, eu teria a responsabilidade de falar dos mandamentos mesmo assim. Não, isso é mentira, porque você tem. Quando eu estou falando sobre a questão de permanecer no ministério no argumento mais fácil, eu não estou falando para falar dos mandamentos. Eu estou dizendo que seria melhor para a igreja ficar nos argumentos fáceis, não para esperar receber o argumento dos mandamentos, que é uma coisa que eu nem sei se eu faria, para depois explicar. Não. Era melhor, eventualmente, eu ficar, se os argumentos fossem fáceis, na questão trabalhista, para eventualmente, se os argumentos fossem fáceis, responder essa questão, nesse tema específico, só porque não seria uma questão tão traumática, eu não precisaria sair de bate-pronto. Acabei saindo porque fui forçado, e para fazer para mim mesmo um período de transição. Seria melhor para mim, na verdade. Eventualmente fazer. Só que se eu descobrisse, né, nesse meio tempo, veja bem, se eu descobrisse os mandamentos nesse meio tempo, eu não falaria, não seria o melhor para a igreja falar dos mandamentos no primeiro momento sem informação. Isso não é o melhor para a igreja. E nem para filhos espirituais. Não era o melhor. O melhor seria eu sair e voltar depois. Na minha opinião. É possível que eu não fizesse isso? É possível. Mas para mim seria pior. E para a igreja seria pior também, ficar até o final. Porque nesse caso, eu teria que sair da igreja para voltar depois, porque eu não concordo com a doutrina. Eu voltaria só para explicar porque tem informações novas. Aí a questão do retorno, ok. Embora também não houvesse obrigação na questão de pessoas que não são filhos espirituais. Talvez houvesse ali a obrigação na questão de fazer o melhor para a igreja apenas depois que eu for munido das informações. Não falar do nada, de maneira aleatória. Aí não é o melhor. Eu não entendo que seja o melhor. O melhor é falar de maneira informada. Isso é o melhor para a igreja. Então, agora Sibilê. O melhor é isso. Então não eles estão dizendo, não, mas aí o melhor é ficar, se eventualmente os argumentos são fáceis, é melhor permanecer para poder explicar sobre os mandamentos para as pessoas. Sendo filhos espirituais ou não. Não, isso não é o melhor para a igreja. Não, isso não seria o melhor. Eu ficaria, no caso, no ministério, em relação à argumentação fácil, para não escandalizar pessoas, para não ter risco, nessa situação, para que não ficasse algo escandaloso, no primeiro momento, para que não saísse de uma maneira repentina, no primeiro ponto. E no segundo momento eu ficaria um tempo, talvez, e talvez isso não fosse o melhor para a igreja, para fazer a minha própria transição, porque eu não conseguiria ter coragem de sair tão rápido se eu acreditasse em outra informação bíblica. No caso ali, os mandamentos. Se eu passo a acreditar em outra coisa, não. Então é melhor eu sair da igreja. Não sei se consigo ainda, vou fazer um período de transição. Para daí ficar preparado para sair. Mas esse período não seria explicativo dos mandamentos. Eu estou falando que isso seria melhor para a igreja, para não haver escândalo, não para falar dos mandamentos. Eu estou falando, e para mim também, para fazer transição e para não ficar escandaloso para as pessoas. Não ficar ruim para as pessoas. Então tem essas duas. Por isso, eu estou trabalhando esses dois temas. Depois disso, aprender sobre os mandamentos, o melhor era não ficar na igreja e voltar depois. Claro, aqui não importa contrato, não importa filho espiritual, o melhor é isso. Não é, para mim não seria bom falar dos mandamentos sem as devidas informações. Essa é a questão. E só depois eu poderia falar de maneira introdutória de um tema que eu não entendo. Eu só consegui fazer isso em 2021 e talvez com algumas informações só em 2022. Então não tem essa, não é isso, na verdade. Embora ali eu não lembre ao certo, mas independente. Não, então é isso, acho que por isso eu acho que eles estão confundindo aí a questão da questão da melhor para a igreja. Disseram, não, vencemos, não estou competindo, mas não vencer, não é isso, o argumento deles não é isso aí. Porque eu já tinha dito no outro vídeo que o melhor para a igreja não era isso, o que vocês estão pensando agora já estava descaracterizado antes por outro motivo, não é isso aí. Então valeu.